Olá, turma de antenas de propagação. A gente vai começar agora aqui o vídeo, que é o segundo a respeito dos parâmetros fundamentais de antenas. Vocês viram lá no primeiro, já alguma coisa de muito relevante, foi bastante focado em diagrama de radiação e alguns outros conceitos que estão ali conectados a diagrama de radiação, como abertura de feixe de meia potência, por exemplo. E agora a gente continua, a gente vai entrar um pouquinho em equacionamento, que a gente vai trazer lá do eletromagnetismo. E uma grande importância desse vídeo aqui, de hoje, ele servir como base para a continuidade do assunto que a gente vai ver no próximo vídeo assíncrono nosso. Tá? De maneira que no encontro síncrono que vier depois desses dois vídeos, a gente vai ter a chance de tirar todas as dúvidas, eles são muito conectados, esses dois vídeos, e a gente vai também resolver alguns exercícios para sedimentar conceitos desse vídeo aqui e do próximo. Tá? Então, assunto: densidade de potência radiada, intensidade de radiação totalmente conectado com densidade de potência radiada, e largura de feixe, que é uma continuidade do conceito que a gente já viu no primeiro vídeo. A gente vai ver novamente aquela abertura lá de meia potência, a gente vai ver a abertura entre nulos também, que eu cheguei a falar muito rapidamente. Ela aparecia em uma das figuras de diagrama que a gente viu, mas aqui a gente vai ver uma conexão que existe entre elas e um pouquinho mais da importância da gente conhecer o que são essas aberturas e escolher a antena adequada para a nossa aplicação. Tá? Então vamos lá começar. Bom, para o equacionamento que a gente vai apresentar aqui e vai ser importante para o desenvolvimento do curso, a gente vai precisar de uma definição aqui de uma abertura angular muito importante para a gente. Ela é um tanto teórica, eu reconheço que no início não vai ficar tão clara a utilidade de se definir isso, mas depois, ao longo do desenvolvimento, a gente vai ver que isso daí faz sentido e que existe uma teoria no entorno aí dessa definição desses ângulos especiais que vai ser útil para a gente, até no aspecto bastante prático. Tá? Então, olha, vamos relembrar essa abertura angular aqui que a gente definia quando a gente está trabalhando no plano. Tá? Então a gente aqui tinha a definição de um radiano. Como é que era essa definição? Eu traçava ali uma circunferência e tinha raio R e eu fazia uma abertura de maneira que descrevesse um arco que pegasse esse pedaço de perímetro aqui, da circunferência, também de tamanho R. Então, a partir do momento, qualquer R que fosse, se eu abrisse aqui, entre essas duas linhas tracejadas, um comprimento R, esse ângulo formado aqui, a gente batiza do ângulo de um radiano. Essa é a definição de um radiano. Como a gente sabe que a circunferência ela tem 2πr, não é? Então, se eu pego 2πr divido por r, eu descubro quantos radianos existem numa volta completa. 2πr sobre r. E aí uma conta que a gente já sabe, existe numa circunferência 2π radianos. Tá? Esse valor vem exatamente do 2πr sobre r, que é o quanto eu andei em cima da circunferência quando eu descrevo um radiano de ângulo, de abertura angular. Então isso no plano. As nossas coisas vão ser definidas no espaço. A gente já viu lá na aula anterior que vai ser muito útil para a gente trabalhar com sistema de coordenadas esféricas, r, θ, φ. A gente vai se interessar pelas coisas acontecendo no volume, no espaço. Então, se eu olho de novo aqui para essa minha figurinha, eu estou trazendo exatamente o que a gente viu no vídeo anterior. Tá? A gente tem ali um elemento de área dA,
que a gente vai usar isso daí o tempo todo para fazer nossas contas. Ainda no vídeo de hoje a gente vai ver alguns cálculos de integral ali, onde esse dA vai ser bastante importante quando a gente quiser descobrir a potência que uma antena está radiando. Tá? Então eu trouxe de volta quem é o nosso sistema de coordenadas. Está aqui um exemplo de um diagrama posicionado aqui na origem desse sistema. E vamos agora à definição do equivalente a esse ângulo aí que a gente viu lá no plano, radiano. Vamos ver como é que seria um equivalente usando ali a mesma teorização, só que agora a gente está em cima de uma esfera, a gente está agora no volume. Então vamos ver o seguinte, agora a gente vai falar de ângulo sólido, né? Não é mais um ângulo no plano, um ângulo sólido é aquele referente a sólidos, a volumes, quando a gente está em 3 dimensões. Então agora eu tenho aqui o centro dessa esfera, vou definir uma abertura de ângulo sólido, imagina que eu estou criando um cone com vértice ali no centro dessa esfera, estou abrindo ele vai cruzar a superfície. Vamos definir uma abertura, essa esfera tem raio R, igual tinha lá a nossa circunferência. Vamos definir essa abertura aí de maneira que ao encontrar a superfície esférica, essa área aqui de superfície esférica, uma calota ali que foi definida, ela seja uma área de R ao quadrado. Reparem como a gente está fazendo análogo ao que a gente fez lá no plano. Lá eu tinha um raio R e eu defini ali uma abertura que tivesse um pedaço do perímetro de tamanho R, igualzinho ao raio. Aqui, como a gente está falando de área, eu tenho um raio R, eu abri um ângulo sólido até ter uma área R2. Quando isso aí acontece, eu digo que essa abertura aí, tá, que eu obtive, esse ângulo sólido, ele tem um esterradiano, tem esse nome não muito comum da gente ouvir, esterradiano, tá? É o equivalente lá do radiano. Também conhecido como esferoradiano, por estar referente a uma esfera. Mas ele acaba sendo um pouco mais conhecido como esterradiano mesmo. Tá? E leva esse nome aqui, um SR. Então lá no plano, um rad, aqui no volume, um SR. E é o que a gente chama da medida de um ângulo sólido, ok? Como era um ângulo plano lá no outro caso. Aí vai me interessar muito saber o seguinte, a gente não tem o elemento de área, o dA, né? E se a gente pega agora, e sabendo que existe o dA, eu defino quem seria o elemento desse ângulo sólido, esse dω aqui, que seria pegar dA e dividir por R2. Tá? A gente sabe a definição de dA, R2 sendo θ d θ dφ, isso lá de esféricas. Divido por R2, ele vai desaparecer daqui, fica sendo θ d θ dφ. Tá? Nessa unidade aqui de esterradianos, de esferoradianos. Tá? Definir um elemento de ângulo sólido, com base num elemento de área. Porque eu dividi esse elemento de área por um valor muito peculiar, muito específico. Exatamente esta área de superfície esférica definida quando eu faço uma abertura de ângulo sólido de um esterradiano. Então a gente guarda esse conceito aqui, esse nosso dω, elemento de ângulo sólido. Não está tão clara assim a utilidade disso, é uma coisa muito conceitual, mas a gente vai ter a chance de progressivamente entender a importância dessa definição. Agora a gente vai entrar aqui no assunto que a gente vai trazer lá do eletromagnetismo, não é nenhuma novidade, alguns dos equacionamentos que eu trago aqui. E aí nesse ponto é aquela conversa que a gente já teve a chance de ter. Pode ser que alguns recordem isso com razoável facilidade, pode ser que alguns não se lembrem mais disso daqui, pode ser que alguns tenham visto isso de uma maneira não tão adequada ao longo aí da sua carreira acadêmica dentro da universidade. Há vários pontos aí
em que cada um de vocês podem estar no eletromagnetismo. Eu estou trazendo um conceito importante lá do eletromagnetismo para a gente introduzir um assunto aqui de densidade de potência radiada por uma antena, para depois a gente chegar na potência radiada por essa antena, que vai ser muito útil para a gente. Então eu trago esses conceitos, conforme vocês tenham dúvidas, vão me comunicando, tanto pelo atendimento fora de classe, como pelo atendimento nos nossos momentos síncronos, para eu saber onde que está algum possível problema ali de base, de eletromagnetismo, e aí a gente vai atacando isso, vai lendo alguns materiais adicionais, vai conversando nos encontros, e aí a gente vai esclarecendo isso tudo aí. Tá? O que não pode é a gente, como eu já falei, é a gente começar a avançar aqui no curso e ter alguma dúvida ali muito de base. Tá? Então, olha, o que eu estou definindo aqui? A gente trabalha em eletromagnetismo com variações que acontecem no espaço, mas variações também que acontecem no tempo. O que isso quer dizer? A gente tipicamente trabalha em telecomunicações com grandezas, com sinais que eles serão modulados. Alguns de vocês podem já ter visto isso, dependendo se já cumpriram alguns componentes curriculares. Outros pode ser que ainda não tenham visto isso. E pode ser que alguns estejam vendo de maneira paralela agora com o aprendizado de antenas e propagação. Mas o que acontece é o seguinte, as grandezas que a gente transmite, elas costumam estar impressas numa portadora, que é quem está carregando aquele sinal de informação. E essa portadora, ela é de natureza harmônica. Ela é uma cossenoide ou uma senoide. Então ela tem aquela variabilidade no tempo na forma de um cosseno. Tá? De maneira então que se eu estou olhando para um determinado ponto do espaço XYZ, em que ali eu posso medir um campo elétrico, que eu sei que ele pertence a uma onda que está passando por ali, se eu fico ali naquele ponto e observo ao longo do tempo o que está acontecendo, o valor ali daquele campo elétrico ou magnético está variando de maneira harmônica naquele ponto com o passar do tempo. Tá? Ao passo que eu também posso fazer essa análise de uma outra maneira. Eu posso observar o espaço ali como um todo e ver que está passando ali uma onda harmônica com aquela variabilidade. De maneira que eu posso dizer que eu tenho variação no espaço, porque cada ponto ali do espaço ele está sujeito a uma variação do campo diferente um do outro. Só que se eu congelo em cada um e fico olhando ali para ele, eu vejo que é harmônica essa variação, porque os campos são de natureza harmônica, natureza cossenoidal ou senoidal. Tá? E aí a gente entra numa definição muito importante, porque a gente quer falar de energia, de informação que está passando de um ponto até outro ponto. Se eu estou falando de sinal que está portando informação, vocês já sabem disso, que eu estou falando então de quantidade de energia, de um espectro de frequência lá, que tem energia associada a cada pedacinho ali de frequência. Tem energia associada, se eu estou falando em escala de tempo, tem potência, portanto, associada. Então, o trânsito de informação em telecomunicações envolve esse trânsito de energia, necessariamente. Então, nos interessa muito de falar de uma grandeza que vocês conhecem do eletromagnetismo, que é o vetor de Poynting, que é definido desse jeito aí. W, grandeza vetorial, é o produto vetorial do campo elétrico pelo campo magnético. Representando nessas letras estilizadas, porque são as grandezas instantâneas, as grandezas temporais. Então, dependência com espaço e variando no mesmo ponto ao longo do tempo. Tá? Isso que eu tinha acabado de dizer aqui. Então ele descreve potência associada à propagação das ondas eletromagnéticas, vetor de Poynting. Tá? Então para onde está indo esse fluxo aí de potência é para onde ele está apontando. E aí a gente relembra quem são E e H
escritos da forma instantânea, as tais das equações harmônicas de campo. Se eu trabalhar com a forma complexa, tanto de E como de H, que ganhou então essa representação aqui convencional, não é mais a letra estilizada, é o E e o H maiúsculos convencionais, no espaço, tá? Então a representação complexa dele, isto é um número complexo, então via de regra terá parte real e imaginária, tá? Associada a porções o quê? Resistivas e reativas. Nesse momento, até abro um parênteses aqui, que pode ser muito interessante várias vezes para vocês fazer analogia lá com circuitos elétricos. Quando eu estou falando E e H, vocês podem imaginar V e I, respectivamente, e se lembrarem, como circuitos elétricos é uma coisa um pouco mais dominada, vocês veem isso há mais tempo, e relembrar que existe parte resistiva e parte reativa para essas grandezas todas aí. Né? Lá em circuitos, isso é tudo associado a resistores, na parte resistiva, e capacitores e indutores na parte reativa. Essa mesma ideia existe aqui com antenas, só que a gente vai estar tradicionalmente falando de campo elétrico e campo magnético. Mas está lá, ó, grandeza complexa. E se eu quero representar a variabilidade temporal disso, que é uma coisa que a gente deixa de lado na representação complexa? A gente sabe que aquilo ali é um valor complexo e que no tempo ele tem uma variação ali que é harmônica, a gente sabe disso. A gente abstrai essa variação temporal quando a gente faz a representação dele complexa, onde só aparece x, y e z. Mas se eu quero agora escrever ele da forma instantânea, temporal, a gente, puxando lá do eletromagnetismo, a gente adiciona aqui a nossa exponencial complexa, onde aparece o tempo e aparece essa frequência angular de oscilação harmônica, o ômega. Tá? Então isso está contido aqui, certo? Que a gente pode abrir, né, em cosseno de ômega t mais j seno de ômega t, a fase e quadratura. Tá? Bom, se eu extraio a parte real disso, aqui eu vou ter o produto de dois complexos. Né? Essa coisa é complexa, essa outra aqui é complexa. Produto aqui será, via de regra, complexo também. O campo elétrico que eu meço lá, que ele está oscilante no tempo, é uma grandeza real. A gente já teve a chance de falar sobre isso em encontro nosso. Ele é uma grandeza real. Tá? Então, disso tudo daqui, se eu extraio a parte real, eu tenho quem é essa grandeza instantânea. Tá? Mesma coisa vale lá para o H. Se restarem dúvida nisso, a gente discute mais, mas a minha sugestão, quem tem dúvida nisso, isso é assunto de teoria eletromagnética. Tá? Então, pode buscar no seu material de eletromagnetismo, você certamente vai encontrar esse tipo de coisa. E aí a gente pode, se necessário, falar um pouquinho mais também. Equações harmônicas, então. Bom, a gente vai definir agora uma equação que aparece aqui, bastante importante para a gente. E como é que ela vai ser obtida? Se eu pego essas equações harmônicas aí do slide anterior, e eu ainda uso essa identidade aqui, ó, a gente sabe que lá de identidades trigonométricas, que a parte real de A, que multiplica E elevado a JB, e isso é exatamente isso daqui, ó, parte real de A, que multiplica E elevado a JB, tá? É dado por isso daqui, ó. Isso daqui é uma identidade. É para que A, via de regra, é complexo, então aqui tem A e aqui tem um conjugado, que é o conjugado é só eu pegar o simétrico da parte imaginária, certo? Trocar o sinal da parte imaginária. Então vai me dar isso daqui. Então, se eu reescrevo essas equações harmônicas usando isso daqui, tá? E aplico lá na definição do vetor de ponte, faço esse vetorial aqui, eu vou chegar a essas duas parcelas aqui, ó. Ambas aparecem vetorial, tá? Mas uma delas é essa verde aqui,
em que não está presente a parte temporal, e a outra é essa vermelha aqui, que ela guarda similaridade com a verde, mas está presente aqui a parte temporal. É mero desenvolvimento, em poucas linhas vocês fazem esse desenvolvimento usando essa identidade aqui. Isso aqui é tranquilo de fazer. Vamos nos ater a esse resultado. Eu já falei de densidade de potência, falei que isso vai ser útil para a gente calcular a potência de uma antena. Bom, a gente, quando trabalha em cima de grandezas que estão variando com o tempo, vocês já conhecem isso lá desde circuitos, tipicamente a gente está interessado em valor médio dessas coisas. Vocês já viram o que acontece quando a gente extrai valor médio lá em circuitos. Lembra de potência média, que é a mesma coisa de potência ativa, então de potência real, potência verdadeira, isso é tudo sinônimo, né? Você está levando em conta o que acontece ali em termos de potência útil, né? A potência que está realizando o trabalho no final do período, tá? Um período ali de oscilação. Porque se você pega de forma instantânea, dependendo do instante que você está pegando, você está vendo ali contribuições reativas, você está vendo uma troca ali entre porção capacitiva, porção indutiva, né? É isso que acontece quando você pega a cada instante de tempo, olhando lá para circuitos elétricos. E quando fazia a média, vocês descobriram que vocês estavam vendo a porção real, resistiva daquele circuito. Vocês devem estar lembrados disso. Aqui, a gente vai acabar vendo que acontece a mesma coisa, tá? Só que a gente está trabalhando com campos. Vamos olhar então, se a gente quiser extrair média temporal ao longo de um ciclo dessa grandeza aí que tem variação harmônica. Repara que agora a variação disso, ao contrário do que era o E e H, não é mais numa frequência de ômega. Agora ela dobrou, é 2 ômega, mas continua sendo harmônico, né? Agora eu decomponho isso daqui em cosseno e j-seno, que eles estão no dobro da frequência do E e do H, mas continua sendo cosseno e seno, tá? E vamos ver a média disso ao longo de um ciclo. Bom, aqui eu tenho um monte de parâmetros que não estão dependendo do tempo, tá? E tenho esse aqui dependendo do tempo. Vamos olhar para esse daqui e ver média de uma coisa que é harmônica ao longo de um ciclo. O tanto que oscilou para cima, oscilou para baixo também, uma coisa compensou a outra, vai dar que média? Vai dar 0. Aí vamos para a primeira parcela, média no tempo de algo que não está variando no tempo, tá? Vai dar a própria coisa. Isso aqui vai ser uma constante no tempo, tá? Já que não depende dele. Então a média disso daqui, desse vetor de Poynting, no tempo, average, tá? Vai ser a primeira parcela. Só sobrou ela. Então, olha que coisa interessante, tá? A gente passa a chamar de vetor de Poynting médio, e ele é uma dependência da parte real. Só sobrou a parte real desse produto vetorial aqui entre dois complexos. Bom, isso pode nos provocar aqui uma curiosidade, né? Então, densidade média de potência, né, que está sendo transmitida, ela é parte real do vetor de Poynting, e apareceu esse meio aqui, que a gente vai até já relembrar por que desse meio, mas é a parte real do vetor de Poynting. Onde estaria e que significado teria a porção imaginária? E aí, numa nova analogia com circuitos, a gente é obrigado a imaginar que essa parte imaginária aí é devido à porção reativa, tá? Então já fica claro para a gente que essa parte reativa não está entrando quando a gente está interessado em calcular média. E era exatamente desse mesmo jeito lá em circuitos, tá? E mais adiante a gente ainda vai ver alguma outra coisa que diz respeito ao que está acontecendo lá em campo distante da antena e que diz respeito a essa densidade de potência média também. Antes disso, a gente pode relembrar essa questão desse meio aí que aparece, né?
A gente está trabalhando ali com E e H que representam amplitudes de pico. Tá? Aquele E e H complexo que a gente está trabalhando são E e H de pico, certo? Se a gente adotasse valores RMS, aí eu quero que vocês relembrem isso de novo lá de circuitos elétricos, se trabalhasse com RMS, o meio ele seria suprimido, né? Porque aparece lá um 1 sobre raiz de 2, aparece tanto em E como em H, eles vão ser multiplicados, né? Então raiz de 2 com raiz de 2 dá 2, que vai acabar cancelando com esse 1 meio aí. A explicação é mais ou menos por aí, estou dando a explicação de maneira um tanto rápida, porque vocês viram isso em circuitos e quem quiser pode dar uma relembrada. Essa conversão aí, RMS para pico, tá? Médio quadrático para valor de pico. Que era, olha, potência que a gente tinha pela lei de Ohm lá em circuitos, quando a gente estava trabalhando com valores de pico, de V e I, era desse jeito aí. Era meio que multiplica V e I conjugado. Tá? Se trabalhasse com RMS, como é que era a potência? Se eu estiver trabalhando com V e I, que são valores RMS. V que multiplica I conjugado. Ok? Então é análogo, tá certo? Então quando a gente olha para essa expressão aqui, eu sei que E e H eu estou trabalhando com valores de pico. Se me for dado E e H, que são valores RMS, eu posso trabalhar com esse equacionamento, só que eu não vou usar o meio, vai ser só real de E vetor H conjugado. E agora, finalmente, a gente vai, dentro ainda do assunto densidade de potência radiada, ver o cálculo de potência. Então, olha só o que a gente tinha até agora. Densidade, que é vetor de point. Densidade de potência, qual é a unidade? Watt por área. Watt por metro quadrado no sistema internacional. E se eu quiser calcular a potência que a antena está emitindo na sua direção radial? Por que na direção radial? Eu tenho um ponto A para falar com o ponto B, estou conectando os dois, eu quero ver a potência que fura uma esfera, né? Eu envolvi a antena ali por uma esfera, porque é o nosso sistema de coordenadas, e tem uma potência ali radial furando essa esfera para chegar lá no ponto B. Eu quero calcular essa potência conhecendo densidade. Então vamos lá. Então qual é a potência total que atravessa a superfície fechada? Qual é essa potência que sai nessas direções todas radiais aí? Tá? Integral dupla, porque vai ser em cima da superfície esférica. Fechada, eu quero em cima da esfera toda. Tá? De quem? Vetor de point. Agora olha que interessante. Eu quero potência, então necessariamente eu preciso multiplicar a densidade de potência por o quê? Por área. Porque aí corta a área com área, sobra só a potência. Só que essa área aí, né, eu vou fazer uma integral. Então eu estou pegando o elemento de área em cima da superfície esférica. Então estou pegando um ds, que a gente estava chamando ele de dA anteriormente. Tá? Só que eu quero o resultado, a potência radial. Então é por isso que eu estou fazendo esse produto interno aqui, esse produto escalar, com esse elemento ds. Por quê? Esse vetor aqui, ele não tem componentes só na direção radial. Não tem. Só que se eu fizer escalar com ds, e ds é esse elemento de área em que eu estou pegando aqui o versor ali normal à superfície, tá? Só vai sobrar, né, nessa continha aqui quem for na direção desse daqui, porque as outras componentes de W são ortogonais à radial. Eu posso ter em θ, eu posso ter componente em φ também, ortogonais à radial. Se eu estou multiplicando por alguém que só tem a componente radial, que é esse ds aqui, só vai sobrar no fim dessa conta aqui quem está na radial, que é exatamente quem eu quero, potência que está furando a esfera. Tá? Então, por isso esse produto interno aqui com ds. E ds, ele, ó,
Ó, o versor dele é A na radial. Então pronto, A na radial, quem era a definição, que eu estou pegando lá do dA, R2 sendo θ, dθ dφ. Quem é essa integral? Em θ, eu vou de 0 a π, ele está abrindo a partir de z, então percorro até lá embaixo. E em φ, que é o azimuth, eu estou percorrendo de 0 até 2π. Quando eu percorro esses dois aí, eu cobri o espaço todo. Então, essa é a integral que a gente tem que fazer. Tá lá, peguei agora a W, botei o que a gente já conhece, a definição, tá lá definido. O que a gente faz agora? Como é que é essa potência média? Repara que eu estou mudando até a simbologia, da instantânea eu estou indo para a média. É a mesma definição, né? Aquela integral fechada, agora é o W médio, que a gente já calculou quem é, ds. Tá lá, abrir quem são essas integrais, tá lá o W médio, abrir quem é o ds, essa é a potência média. Tá lá ela, ó. Troquei aqui o W médio por esse parênteses aqui, que é aquilo que a gente tinha calculado há 2 slides atrás, meio da parte real de pointing, tá? Que multiplica ds. Tá? Potência média da antena. Onde? Em qualquer ponto depois aqui da antena. Saiu da antena, quero calcular potência média, é isso daqui. Tá? O que já se descobriu? Já se descobriu, e a gente ainda vai falar isso mais adiante, que lá em campo distante, tá? Então depois daquela fronteira que define o campo distante, dali para infinito, os valores de potência são predominantemente resistivos. Você não tem, tá, em qualquer espaço ali, a qualquer tempo, já em campo distante, você não tem influência das parcelas reativas da potência. E quanto mais se afasta já em campo distante, menos influência. Quando você está ali na fronteira, a gente já diz que aquela influência ela já é desprezível. Tá? É uma das grandes importâncias dessa definição de campo distante. É a gente já não mais considerar como sendo relevante dali para frente a influência dessa troca de energia aí, essa parte reativa. A gente diz então que essa energia e por consequência essa potência, ela é resistiva, tá? Se propagando, executando o trabalho útil de carregar aquela informação que está ali naquela energia até o receptor. Tá? Então, olha, a gente descobre que é puramente resistiva. Aí a gente olha para a potência média. A potência média é exatamente essa parte puramente resistiva. Tá? Só que a potência média, essa conta aí, ela é válida em qualquer ponto, até mesmo sem estar em campo distante. Mas olha que interessante. Eu estou dizendo para vocês que o que vale como potência, tá, lá em campo distante é meramente a parte resistiva. Tá? E que é, portanto, a média também. Então, por isso que a gente costuma chamar a potência média, que é só essa parte real aqui, de potência também radiada. E a gente vai agora se habituar a usar essa terminologia. Potência radiada. Então, potência radiada é a mesma coisa que a média. Potência radiada é essa que eu estou mencionando já lá em campo distante. Essa terminologia radiada, a gente está se referindo a campo distante, e que ela é puramente real, resistiva. Estou dizendo isso para vocês, não estou comprovando ainda, tá? Mas já que ela é essa parte real resistiva, a gente está igualando ela à potência média, que de fato é igual. Ok? Sobrarem dúvidas sobre esse procedimento que a gente acabou de fazer, a gente pode conversar a respeito. Lembrando, é natural que não esteja claro por que lá em campo distante a coisa é puramente resistiva. Não expliquei isso ainda, eu estou só dizendo que é. Tá? A gente ainda vai ter a chance de ver para um tipo de antena
o equacionamento e a gente vai de fato ver a comprovação de que lá em campo distante, lá muito longe, só sobra a parte real. Aí eu posso olhar para o radiador isotrópico, um caso bem específico que a gente pode tomar como exemplo. Então, Prad igual a P média, que é igual, vamos fazer então essa integral para o radiador isotrópico. O W do isotrópico, a gente costuma usar esse índice aqui, para dizer que é o isotrópico. Agora, a gente vai ver que esse W, no caso do isotrópico, ele é muito simplificado. Acontece duas coisas aí. Primeiro, se ele é isotrópico, a gente já fez essa discussão em conversa anterior. Vai ter dependência com as coordenadas direcionais, com θ e com φ? Não. Não existe direção preferencial de propagação. É tudo a mesma coisa quanto à direção. Então não há dependência com θ e com φ. E outra coisa, será que ele tem componentes r, θ, φ? Ele tem projeção em r, θ e φ? Pode dar uma pensada aí para chegar nessa resposta. Também não. Tá? Como é um ponto, né? Se você falar em projeção, não existe muito essa ideia de onde é que eu estou projetando esse vetor. Qualquer outra direção que eu for tentar fazer uma projeção desse vetor, eu recaio de novo num vetor que é radial. Né? Ele está surgindo ali unicamente num ponto, não existe dimensão. Então, o único ponto de onde está surgindo esse vetor aí, que diz respeito à distância radial, é nesse ponto, que é onde está essa antena isotrópica. Então, qualquer direção é a radial. Tá? Então, ele só tem radial e só tem dependência com R. São duas coisas distintas, duas conclusões distintas que a gente chegou. Então, é isso que a gente vai escrever aqui. É um W de R, tá? Em que ele só tem componente AR e que está multiplicando pelo ds, que a gente já conhece, que é AR também. Tá? Então, o que dá no fim das contas é um W dr, isso aqui não é um produto, tá? Ele é um W de R, só depende de R, vezes isso daqui. Tá? Já que isso aqui vezes isso vai dar 1. Tá? Então, essa é a conta a ser feita. E é só em dθ dφ. Então, R2 sai fora, ômega que só depende de R sai fora. Por isso é que fica muito fácil essa integral. Então vai ser uma integral em seno θ dθ dφ. Tá? Essa integral 0 a 2π dφ vai dar 2π. A integral de seno θ dθ de 0 a π vai dar 2. Então vai ficar 2 vezes 2π. Então vai aparecer esse 4π e vai dar essa coisa aqui. Então, Prad é isso. Então, se eu quiser agora calcular, quem é então a densidade de potência de um radiador isotrópico? Eu isolo aqui, né? W é igual a Prad sobre 4πr2. Né? W de R, só depende de R, é potência radiada sobre 4πr2. Faz sentido isso? Pode agora analisar fisicamente isso daí. Então, houve uma potência radiada. Tá? Existe uma superfície esférica. Olha o isotrópico. Irradia igual em todas as direções, não é isso? Então, quem é a densidade a uma certa distância R desse radiador isotrópico? É a potência que foi radiada sobre uma superfície que é esférica. Tá? Não vai depender de para que θ fique eu estou olhando. Não importa. Tá? Vai depender só da distância R. Claro, vai aumentando o R e vai diminuindo a densidade para uma mesma potência que foi radiada pela antena. Tá? Porque ela vai se distribuir em cima de uma superfície que é cada vez maior conforme eu aumente R. Tá? Mas olha, isso daqui está totalmente de acordo com aquela ideia que a gente tinha criado a respeito de quem é um radiador isotrópico. Radia igual em todas as direções. A densidade não podia deixar de ser isso daqui. Vamos falar agora de um outro parâmetro
característico de antena, outro parâmetro fundamental de antena, intensidade de radiação. Totalmente conectado à ideia de densidade de radiação. Primeira coisa, ele é um parâmetro definido só para campo distante, ao contrário da densidade de potência, que é um parâmetro definido para qualquer ponto. Tá? É definida para uma certa direção, indicada por θφ, e a definição é isso daqui. Ela leva o nome de U. É eu pegar o W radiado, que é, portanto, W médio, e multiplicar por R2. W, eu sei que é potência por área, eu estou multiplicando por uma grandeza que tem unidade de área também. Só que é uma área muito especial. Vamos lembrar da definição do sterradiano? Aquela abertura que proporcionava aquela calota de área R2. Tá? Então isso daqui tem a ver com unidade de ângulo sólido. Mas está lá, R2 que multiplica W radiado, ou R2 que multiplica W médio. Tá? Vamos lembrar dessa coisa aí do ângulo sólido, porque ela vai ter unidade então, de potência por unidade de ângulo sólido. Tá? Porque eu estou fazendo isso daqui, que é exatamente aquela área de ângulo sólido, sobre unidade de área genérica, né? Unidade de área, que é a unidade de W, potência sobre área, sobre metro quadrado. Tá? Mas tem uma razão para eu ter usado esse R2, tirando essa coisa muito teórica de unidade de ângulo sólido, tá? Que eu sei que por enquanto não está muito claro, e não é para estar mesmo nesse momento, é puramente uma definição teórica. Tá? Mas vamos entender na prática o que significa eu ter escolhido R2 para multiplicar por W rad e definir esse novo parâmetro aí. Por que a gente definiu esse novo parâmetro? Já que a gente já tem W rad, com ele eu consigo calcular a potência por meio de uma integral dupla. Para que definir esse novo parâmetro aí? Que só é válido para campo distante, inclusive. Pelo seguinte, a gente vai ver alguns exemplos de antenas e eu vou dizer para vocês, para aquelas antenas, quem é o W rad dela. W rad, cada antena vai ter sua definição de como é que é o W rad para aquela antena ali, para eu poder calcular como é que é a potência emitida por uma antena daquele jeito. Tá? E a gente vai ver essa formulação para algumas delas, já no próximo encontro. Tem uma coisa muito interessante que acontece e que é válido para todas as antenas lá em campo distante. Esse W rad aí, sempre a dependência com a distância vai ser da forma 1 sobre R2. Para qualquer antena, tá? Lá em campo distante, tá? Que é o W rad. Tá? Uma dependência muito bem definida de 1 sobre R2, pode ter lá, dependendo da antena, uma dependência também com θ e φ, que vai estar separada ali dessa dependência com R, tá? De maneira que, se eu pego, olha só o que a gente vai fazer. Se eu pego, então, esse W rad, que ele sempre vai ter essa dependência com 1 sobre R2, e multiplico por R2, eu vou cortar. Né? Vai ficar o quê? Vai ficar um parâmetro dependente só de θφ, só de coordenadas direcionais, sempre. Lá em campo distante. E aí, pessoal, se a gente pensar um pouquinho aqui, lembrando lá da aula anterior, quando a gente falou de diagrama de radiação, e a gente viu a definição dele, pode ser uma forma, né, uma figura, ou então um equacionamento que define como é que aquela antena radia, em termos direcionais, θφ. Olha o que a gente acabou de definir aqui. Campo distante, diagrama também só era válido para campo distante. Um equacionamento, tá? E que vai ser dependente de θφ. O que a intensidade de radiação vai dizer para a gente no fim das contas, se eu resolver plotar para vários θφ esse equacionamento aí, que não depende de R, que eu vou cortar R2 com R2. É o diagrama.
eu acabo fazendo uma representação do diagrama de potência dessa antena, porque potência está aqui dentro. Então é exatamente isso que no fim das contas a gente faz. Posso calcular a potência radiada a partir do U? Posso, assim como eu podia a partir de W rad. Olha como é agora. Integral dupla, do mesmo jeito. Aqui no integrando eu tenho U. Só que eu vou multiplicar por ds? Não. Vou multiplicar por aquele elementar ali de ângulo sólido. Né? O ângulo sólido infinitesimal. Elemento de ângulo sólido. Lembra qual era a definição dele? Como é que ele surge? Fazendo dA sobre R2. Então eu tinha R2 seno θ dθ dφ, ficou só seno θ dθ dφ. É isso que aparece aqui, ó, seno θ dθ dφ. Por quê? Porque isso daqui é por unidade de ângulo sólido, pelo fato de eu ter multiplicado por R2, que aparece lá na definição de ângulo sólido. Uma unidade de êxito radiano está relacionada com R2, por isso que é unidade de ângulo sólido. Por isso que na hora de eu integrar isso daqui em toda uma superfície esférica, eu multipliquei pelo elemento de quê? Não mais de área, de ângulo sólido. Certo? Agora, no fim das contas, essa integral que eu estou fazendo é exatamente aquela anterior, né? Já devem ter percebido isso. Antes, o R2 estava aparecendo lá no ds. R2 seno θ dθ dφ. Agora eu trouxe o R2 para cá, para junto do W. Né? Então fica R2 que multiplica W. E aí agora eu multiplico pelo restante. Seno θ dθ dφ. Para formar aquela integral completa que a gente já conhecia. Né? Só que seno θ dθ dφ tem um nome, é d ômega. É a mesma integral. A gente está fazendo a mesma conta. Tá? Só que U é um parâmetro muito característico da antena. Muitas vezes a gente vai encontrar para uma determinada antena, não o W rad dela, mas já aparece ali o U dela escrito. Tá? Válido para campo distante. E você quer a partir dali calcular P rad. Então é muito usual a gente trabalhar com integrais que são dessa maneira aqui. Elas são em termos de U. Ok? E aí eu calculo P rad dessa maneira aí. De novo, a gente pode fazer essa continha para o radiador isotrópico. Não vou detalhar tanto, as mesmas considerações já feitas. Agora é o U0 que cai fora aqui da integral, vai ficar uma integral só em d ômega. E vai dar aquele 4π lá. Né? 4π U0. Faz sentido de novo? Faz sentido. U0 é P rad sobre 4π. Né? Existem 4π esterradianos numa superfície esférica. Tá? É aquele 4π R2, né? Que é a área da superfície esférica que a gente já tinha visto aqui nesse denominador, quando a gente estava fazendo essa mesma conta, mas lá trabalhando ainda com W, com densidade. Certo? Existem 4π esterradianos em cima da superfície esférica. Por quê? Porque a superfície é 4π que multiplica R2, só que R2 é o tamanho daquela calota ali que a gente definiu, e que o ângulo sólido equivalente a isso, relacionado a isso, é 1 esterradiano. Né? Então, para eu andar toda aquela superfície ali, eu andei 4π R2. Botei aquilo ali, 4π vezes ali, 4π R2, eu tenho a superfície esférica toda. Então, são 4π esterradianos. Então, P rad sobre 4π. Tá? Muita coisa sendo relembrada, outras sendo introduzidas, natural que surjam dúvidas, que surja alguma complicação. Estou tentando ir num ritmo mais devagar possível aqui, mas são conceitos que a gente precisa ver nesse momento para poder avançar. A gente vai ter chance de tirar todas as dúvidas. E aí vem o último assunto desse vídeo, largura de feixe, que a gente já deu uma introduzida nele na aula passada. Muito relacionado ao diagrama de radiação, conforme a gente já viu.
Tem várias definições, vou apresentar as duas mais comuns que a gente, em telecomunicações, o pessoal de radioastronomia também usa bastante. A primeira, agora traduzindo para o português, né? LFMP, largura de feixe de meia potência, mas que a gente já tinha visto no vídeo anterior como HPBW, a definição em inglês, Half Power Beam Width, que é a largura de feixe. Tá? Meia potência quando ela cai 3 dB, pensando em escala logarítmica, a gente viu isso quando a gente explorou diagrama de radiação em alguns datasheets que eu trouxe. Tá? Segundo o I3E está aí a definição, a gente já conhece essa definição. Agora tem lá aquela largura de feixe entre nulos, que a gente também foi apresentado a ela no vídeo anterior, que em português é o LFEM, tá? E que essas larguras aí, ambas, já eu vou relacionar as duas, são importantes figuras de mérito da antena, parâmetros que definem alguma propriedade muito relevante daquele dispositivo. É isso que é uma figura de mérito. É aquele número que, quando eu olho, eu tenho um indicativo, tá, sobre algo que é muito relevante, sobre aquele dispositivo que está sendo descrito. Tá? Então, largura de feixe diz muito a respeito da propriedade da antena de direcionar energia, ou de captar energia de maneira também muito diretiva. Ela capta muito melhor por uma certa direção e muito pior por outras. E aí entra uma coisa que a gente vai fechar a aula falando disso, que é a capacidade de resolução da antena. Estou falando agora da antena atuando como receptora. Tá? O que seria essa capacidade de resolução? A antena atuando como receptora, vamos imaginar tipicamente ela funcionando como um radar. A gente ainda vai falar mais de radar nesse curso. Mas o radar, basicamente, ele vai emitir uma radiação que vai colidir, vai interagir com um determinado alvo, a gente está chamando de alvo, é um objeto, muitas vezes móvel, que eu quero identificar, vai retornar uma certa energia por reflexão que eu vou captar novamente. Isso me ajuda a determinar posição e distância desse alvo. É o funcionamento de um radar de aeroporto, um radar civil, um radar militar. Basicamente é isso daí. Qual é a questão aí com o radar? Imagina que eu tenho dois móveis, dois aviões, por exemplo, e eu quero ter a habilidade de distinguir um do outro. Está um atrás do outro, e eu quero ter a habilidade de distinguir, né, que tem dois aviões ali. Imagina que eu estou usando no radar uma antena que tem essa abertura aí muito larga. É uma antena de lóbulo principal muito gordo, muito largo. E vou lançar essa energia para cima. Vocês concordam que se isso for muito largo e se esses aviões não estiverem tão distantes entre si, vai bater ali, vai voltar, os dois estarão dentro desse lóbulo aí, vai voltar uma quantidade de energia, essa antena não vai ter a menor chance de distinguir que ali havia dois móveis que refletiram. Não vai ter essa habilidade de fazer essa distinção. Tá? Ao passo que se eu começo a estreitar esse diagrama e no limite eu tiver um feixezinho ali, esse feixe vai bater num deles, né, volta essa energia, né, e vai ter a habilidade ainda de identificar o outro, né, esse radar ele tem o giro dele, e identifica o outro como sendo uma segunda aeronave. Houve a energia refletida de um e houve claramente a energia refletida de outro. E aí aparece ali na tela do radar, opa, existem duas aeronaves. Essa que é a capacidade de resolução, a capacidade de ela resolver, né, separar duas fontes de energia distintas, que aqui nesse exemplo que eu estou dando, essa fonte de energia são os aviões que estão refletindo a energia do radar. Mas poderia ser, de fato, duas fontes de energia, duas outras antenas emitindo para ela, tá? Em algum outro tipo de aplicação. Mas é que no radar isso é muito característico. Tá? Em radioastronomia, identificar astros distintos. Não seria nada interessante
que juntasse vários astros numa mesma abertura ali e o radioastrônomo ali identificasse que aquele é um único corpo celeste, como na verdade tem vários ali. Então precisa haver uma habilidade de resolver, de fazer essa distinção. Isso é com diagramas estreitos. E aí existe uma regrinha prática, que é o seguinte: a que distância angular deveriam estar esses dois aviões aí? Então vamos assim, eles estão ali voando, bate uma fotografia ali, pegou os dois, né? Traça uma reta da antena do radar para um, da antena do radar para o outro, vai ter ali uma angulação. Essa distância angular que eles estão, né? Qual é que deve ser a relação dessa distância com a abertura da antena para que ela tenha a habilidade de fazer essa distinção entre as duas aeronaves? Quão distantes elas têm que estar, tá? E aí a gente diz o seguinte: se eu pego a largura de feixe entre nulos, divido por 2, vou obter um valor de ângulo aí. Tá? Esse ângulo aí, aproximadamente, é a distância angular que uma aeronave tem que estar da outra para que essa antena faça essa distinção adequadamente. Então está aqui um diagrama de uma antena. Fiz aqui o corte onde eu tracei a abertura de meia potência aqui dentro, tá? A abertura entre nulos aqui do lado de fora. Tá? Para essa antena aí, essa abertura entre nulos é de 60 graus, meia potência é aproximadamente isso daqui, 28,7 graus aproximadamente. Tá? Então, essa antena aqui, se eu estiver usando ela, eu vou conseguir distinguir aeronaves que estejam num afastamento angular entre elas de 60/2, 30 graus, pelo menos 30 graus. Então, se elas estão num espaçamento que no ângulo é 30 graus, eu já consigo distinguir. Se estiverem mais espaçadas ainda, e aí essa minha abertura, esse espaçamento angular entre elas seja maior ainda do que 30 graus, perfeito, melhor ainda, essa antena vai conseguir distinguir muito bem. Tá? Agora, uma outra coisa interessante, para as antenas, para a grande maioria delas, existe uma relação entre esses dois aqui. A abertura de meia potência é aproximadamente a metade da abertura entre nulos. Então repara aqui, ó, 60, a metade é 30, deu 28,7. É aproximadamente a metade. Isso vale para as antenas de forma geral. Então olha só como é que a gente pode escrever essa capacidade de resolução. Essa distância angular entre as aeronaves tem que ser maior ou igual que o quê? Que a abertura de meia potência da antena. Olha a importância da abertura de meia potência. Ela me diz a habilidade de uma antena de fazer essa distinção aí. Tá? Porque esse feixe de meia potência ele vai bater numa aeronave, o que vai sobrar e que ainda pode ser que bata na outra e que venha a reflexão, já é metade da potência, daí para menos, dependendo dessa abertura que a outra aeronave tiver. Né? Então, isso é considerado para efeitos práticos, e houve testes para se chegar a essa conclusão, que se tiver depois da de meia potência a outra aeronave, já é insignificante essa reflexão que ela vai trazer de volta aí para o radar, de maneira que permite a toda aquela tecnologia ali do radar fazer essa distinção de que, opa, existem duas aeronaves, não é só uma não. Tá? Então, com isso a gente termina esse vídeo aqui. Existem exercícios a serem feitos sobre esse assunto e também essa teoria ela é muito importante para o que a gente vai ver no próximo vídeo. Pessoal, eu não tenho a pretensão de achar de que ficou tudo entendido isso daqui. Eu acho que alguns vão precisar olhar para o vídeo mais de uma vez e outros vão precisar retornar a alguma base do eletromagnetismo e outros tantos vão precisar tirar dúvidas comigo porque pode não ter ficado clara alguma explicação. Tá? É meio que um desafio botar isso aí no vídeo sem ter uma interação aqui com vocês para eu tirar dúvidas já na hora
e talvez ter uma explicação ainda melhor para dar para vocês no momento em que eu tiro a dúvida, tá? Então aqui saiu com a primeira explicação que eu estou dando, a forma que eu encontrei de dar essa explicação, mas na hora de tirar dúvidas, às vezes aparece uma explicação ainda melhorada, então não hesitem em fazer os questionamentos e a gente se vê no próximo vídeo ou no próximo encontro síncrono. Então até mais.